fazer o bem ao próximo, sem julgar, questionar ou apontar a falha do outro, ser um bom samaritano. Jesus nos provoca a praticar o amor e o cuidado com todos, sem distinções. Na parábola do bom samaritano, ele nos exemplifica como exercer essa missão de caridade diária. As parábolas têm sempre aquela finalidade de nos ajudar a entender melhor o mistério do reino dos céus. A parábola do bom samaritano, por exemplo, ela fala a respeito da importância da caridade. Muitas vezes nós achamos que para sermos homens e mulheres da caridade, nós temos que estar vinculado a uma prática religiosa. Ao contrário, na parábola do bom samaritano, quem é que faz a caridade àquele desconhecido caído à beira do caminho? Não é o sacerdote do templo e nem o levita. O sacerdote e o levita são homens religiosos, estão ligados ao culto judaico, mas não exercem eles, embora professam uma fé, a caridade. Já o samaritano, ele não pertence ao judaísmo. É, digamos, um pagão, mas está tomado pela sensibilidade e pela caridade. Ao ver aquele homem desconhecido pelo caminho, cuidou dele, trouxe aquela situação para ele, por causa do bem que ele cometeu. Ele estaria por direito no reino dos céus. Portanto, pratiquemos o bem, sem olhar a quem, independente da nossa religião, independente do nosso credo. Se não praticarmos a caridade pela religião, temos que praticá-la pela moral e pela ética. Jesus, com a parábola do bom samaritano, quer dizer que a caridade salva, o bem salva. Quando nós interrompemos o nosso caminho para ajudar alguém, mesmo que seja alguém que nós não conhecemos, o céu nos é com certeza garantido. E neste universo de possibilidades para ajudar o próximo, você vai conhecer no programa de hoje histórias de pessoas que dedicam tempo e habilidades pelo outro, como em momentos difíceis de tratamentos de saúde, com a importante tarefa de acolher e acompanhar os enfermos. A ONG Bom Samaritano, que fica em Itu, região metropolitana de Sorocaba, em São Paulo, segue este exemplo. Além da doação de cestas básicas e roupas para famílias em situação de vulnerabilidade social, o grupo de aproximadamente 100 voluntários se divide para acompanhar pessoas internadas em hospitais. O projeto teve início a partir da necessidade do fundador, o André, que precisou acompanhar o cunhado enfermo por mais de 80 dias no hospital. E a gente identificou essa necessidade que as pessoas, essa dificuldade que as pessoas têm de acompanhante, né? As pessoas estão internadas nos hospitais ali e não têm acompanhante, estão sozinhas. Eu vi um esposo lá acompanhando a esposa, ele estava dormindo dia e noite no hospital, porque não tinha ninguém da família que revezasse com ele, tá? Então, essa é a maior dificuldade. E esse é o carro-chefe da ONG Bom Samaritano, é fazer isso, é acompanhar as pessoas que estão internadas e precisam de acompanhante, verdadeiramente precisam. Muitas vezes a pessoa tem até pessoas na família que poderiam ficar, mas não conseguem ficar, não é todo mundo que consegue ficar no hospital, entendeu? Então é um trabalho que não é fácil, mas é um trabalho que Deus colocou no nosso coração para fazer. São turnos de 12 horas pelo período em que o paciente precisar. Como em 2020, o caso da Maria Virgínia, que ficou internada por 89 dias no hospital da cidade. A mãe estava revezando entre a mãe, a filha e uma tia.
E ela já tinha usado já as férias dela, já tinha consumido tudo que ela trabalhava, né? Trabalha. E ela precisava de revezar com alguém. Aí nós entramos, a gente fazia escala durante o dia. A gente ficava durante o dia, a família à noite. E aos fins de semana a família ia também. Então durante a semana ela ficava tranquila. A gente dava essa tranquilidade para ela, entendeu? Porque ela poderia trabalhar e sabia que estava sendo cuidada. Para manter os serviços, são realizados bingos, eventos, rifas e também bazar beneficente com preços mais acessíveis. Aqui na Bom Samaritano faz aproximadamente 8 meses que eu cheguei. Eu vim com o intuito de trabalhar a captação de recursos, promover eventos. Sim. Só que a gente chega numa entidade como a Bom Samaritano e você acaba indo além da proposta que te trouxe. Porque é muito envolvente, né? Quando você menos percebe, você está envolvido em absolutamente tudo. Faz um pouquinho de tudo, né? Tudo. Até pra gente explicar um pouco, aqui essa é uma das salas em que funciona o bazar e que também reverte recursos para manter os trabalhos aqui da ONG, basicamente assim. Sim, com certeza é extremamente importante, porque a sede ela não é própria e tem um custo muito elevado, né, para manter o aluguel, água, luz, telefone e tal. E as pessoas doam pra gente tudo que tem aqui no bazar, absolutamente tudo é doado. E como você mesmo está vendo, a partir de R$2 a gente consegue reverter essas peças e isso nos ajuda muito no final do mês aí para cumprir com essa parte, né? Tudo que a gente consegue, a gente reverte para a ONG. Mas no quê? Cestas básicas, medicação, produtos hospitalares, né? Porque o foco da Bom Samaritano é atender pessoas em hospitais. Deliomar, mais conhecida como Deli, cuida da arrecadação de fundos, mas também já passou pelo trabalho a campo, colecionando histórias. E eu estive acompanhando uma senhora, já de uma certa idade, e me chamou muita atenção porque quando eu cheguei na porta do quarto, que ela viu que eu estava chegando, ela começou a chorar e ela dizia para mim assim: que bom que você veio, eu pensei que eu ia ficar sozinha. E a primeira coisa que ela me pediu foi para pentear o cabelo dela, gente. Olha que coisa, né? O que parece ser tão básico, né? Tão básico e para ela era tão importante, uma pessoa totalmente sem família nenhuma mesmo, sabe? Dependendo totalmente do voluntário para dar aquele momento de amor, aquele momento de carinho. O trabalho social beneficia mais de 60 famílias. A da Andréia é uma delas. Ela tem 2 filhos e mora com os pais, devotos de Nossa Senhora Aparecida. Desempregada, a autônoma conta com a cesta básica para complementar o alimento da família. Eu fui recebida com muita gratidão, porque foi no momento que eu mais precisei, eles me ajudaram muito. E acabaram se tornando, assim, meus amigos, né, também, ela. E é a gratidão que eu sinto por eles. Muita, muita mesmo, gratidão. E foi Deus mesmo que colocou eles, assim, no meu caminho. As roupas doadas também auxiliam em momentos difíceis, como o do incêndio que tomou conta do quarto de seu pai. O fogo levou roupas e móveis, mas não atingiu as imagens de devoção. O meu pai, ele acendeu uma vela no quarto, né, que ele é devoto, né, e foi de madrugada, eu não estava conseguindo dormir. Ele falou: vou tomar banho. Foi lá tomar banho, quando eu vi já estava pegando fogo, vim correndo, falei com a minha mãe. Aí a gente, quando eu entrei aqui, já estava aquela fumaceira. E o André também nem sabia também disso daí. E daí minha mãe pegando as roupas e eu tentando apagar o fogo, o vizinho veio, tive que chamar bombeiro. Aí graças a Deus não precisou o bombeiro vir. A gente conseguiu apagar o fogo, mas queimou roupa do meu pai, queimou blusa, queimou várias coisas. Mas no santinho dele, na santinha, não pegou. Na ONG também são ofertados atendimentos como de acupuntura. A voluntária Karina é autista, tem 3 graduações na área da saúde e vê o trabalho social como uma terapia para os seus desenvolvimentos profissionais e interpessoais. Desde que eu tive meu diagnóstico, eu não omito ele mais no mercado de trabalho, de qualquer lugar. Muitos autistas
muitas pessoas dentro do espectro acabam omitindo isso, geralmente por ser de um grau mais leve, por conseguir mascarar, ser mais próximo da tipicidade, eles acabam mascarando isso, porque tem um capacitismo das pessoas, preconceito contra o autista, né, capacitismo. Então as pessoas acham que o autista, em algum momento, ele vai surtar, ou ele não vai estar legal, ele não vai dar conta. Como qualquer pessoa, também podemos não dar conta de algum momento de estresse, algum momento sensorial. Mas o meu receio, antes de vir para cá, era de que talvez isso seria um empecilho. E muito pelo contrário. Eu fui acolhida, o pessoal aqui da ONG me abraçou como filha. O meu retorno é na hora. Porque no momento que um paciente chega aqui, puxa, Karina, eu tô com dor disso, aquilo, eu tô com um problema assim, assim, assado, eu faço o diagnóstico, faço o atendimento no paciente, ele fala, Karina, eu não tô sentindo dor. Então, o meu pagamento é esse. A mesma satisfação para o voluntário Ribamar, que desenvolve a comunicação visual da ONG. É o doar tempo, mas também habilidade para um serviço social. É uma maneira dele estar expressando a generosidade, né, e a gratidão. E é claro, podendo desenvolver a espiritualidade dele, não de uma forma religiosa, mas assim, desenvolver o lado bom que todo ser humano carrega dentro do coração, né? Isso é muito importante. Então o voluntariado ele traz isso, ele faz com que você sinta um propósito de vida, que você tenha esse desejo de propósito de vida. Muitas vezes as pessoas pensam que só pode ajudar doando, mas você pode doar o teu tempo, a tua habilidade, né? Todos nós temos uma capacidade, uma habilidade, e ela é muito importante. Quando a gente faz o bem, esse bem revigora na vida da pessoa, né? Esse bem volta pra gente. Há inúmeras pesquisas que apontam isso, né? Além do bem-estar, né? A redução da ansiedade, a redução da depressão, né? Há um sentimento de dever feito, né? De gratidão, né? E essas pesquisas apontam não só uma questão de o social, o impacto social, né? É um impacto que volta pra gente, de bem-estar. E esse prazer são mediante os hormônios da serotonina, da dopamina, da ocitocina, né? Então, fazer o bem reativa tudo isso dentro da gente. E seguimos na estrada para conhecer mais histórias de amor e doação ao próximo. E é claro que não faltaria um belo exemplo bem ao lado da casa da Mãe Aparecida. O envelhecimento é uma fase natural da vida. Com ela, alguns cuidados podem ser necessários, mas entre os principais elementos sempre estarão o carinho, a atenção e o amor. Coordenado pela Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição há um século, o Lar Nossa Senhora Aparecida dedica amor, atenção e oferece atendimento médico e religioso de forma humanizada às mulheres idosas. Tem uma história longa construída de amor, de dedicação, de promoção à vida, de cuidados. São 45 idosas que para essas a gente faz a diferença. Antigamente era muito mais, tinha homens, mulheres, crianças que eram assistidos por nós. Hoje é um grupo de mulheres em situação de vulnerabilidade social, que assim como o bom samaritano, nós acolhemos. Elas vêm, independente de sua raça, de sua cor, independente da sua situação, a gente acolhe cada uma. A gente transforma elas em mulheres plenas, dando além do cuidado, além da comida, dando amor, proteção e libertando elas de todo sofrimento, de toda dor que no decorrer da vida, no decorrer da sua caminhada foi se adquirindo pelo próprio sofrimento da vida ou pelo abandono familiar e social. Então nós, como Lar Nossa Senhora Aparecida, uma obra social do santuário, com a ajuda dos devotos, a gente consegue acolher e dar qualidade de vida. O cuidar que enriquece cada vez mais os que se doam. Sentimento compartilhado pelas cuidadoras, que se dividem entre as tarefas do dia. Sim, a gente tem que colocar sempre em mente que elas são o amor de alguém.
Então, é vir aqui e fazer o melhor como se estivesse fazendo para nós mesmos ou para um ente querido nosso. Então, aí a gente consegue exercer isso e fazer com que elas se sintam amadas, protegidas, né? Sentir que elas também têm um lar, que é um ambiente aconchegante, elas ficam à vontade, elas fazem o que elas querem. É um amor, é uma doação que nós prestamos a elas, é um amor desinteressado, como de um bom samaritano. Eu estou aqui no lar faz 2 anos já. Eu entrei aqui nova e estou saindo daqui muito mais madura. Estou ficando mais madura aqui dentro e para mim é algo muito gratificante, porque é uma segunda casa, é uma segunda família. Eu sei que tanto elas para mim quanto eu para elas, porque a gente troca, é uma troca de carinho, uma troca de gratidão muito grande uma pela outra. É algo que a gente dá e recebe, sabe? É algo que a gente chega aqui, pode chegar aqui cansado, pode chegar aqui, poxa vida, mas a gente sai daqui com sensação de dever cumprido, de missão realizada. Mas quem recebe esse carinho também tem gratidão. Dona Neide foi acolhida há 5 meses e sempre separa o seu momento de orações. Ela segue no período de adaptação e já sente a diferença do cuidado diário. Quando eu vim para cá, eu pensava assim, meu Deus, ficar lá um dia inteiro sem fazer nada, sentada, né? Deve ser uma vida bem chata. Mas a gente tem muitas atividades aqui que não deixa a gente... Passa o dia que a gente nem sente. E o que a senhora mais gosta de fazer? Porque são várias atividades, como a senhora disse, né? O que a senhora mais gosta? Então, das atividades que nós temos de segunda, quarta e sexta-feira à tarde, vem a terapeuta. Então ela dá ginástica pra gente, alongamento, dá uns passinhos de dança aí pra nós. É muito divertida, ela é muito animada, sabe? Então ela deixa a gente super bem. Além de ficar bem fisicamente, também espiritualmente e mentalmente, porque ela dá também uns joguinhos de memória, de equilíbrio, muito bom. E os cuidados, como o do bom samaritano, também partem de quem convive como acolhida. Além das atividades do lar, Dona Expedita costura babadores para as idosas com menos mobilidade. A costura de mão, né? Barra de saia, de calça, babadores delas, né? Tudo que precisa de mão, é eu que faço. Aí a senhora costura e também aí distribui aqui para as amigas? Babadorzinho para elas, tudo que precisa de mão. A senhora, quando era mais nova, a senhora já trabalhava com isso também ou não? Aqui que começou? Não, eu fui doméstica, empregada doméstica, mas também já entrava um pouquinho disso, né? E quem cuida da casa sempre sobra um pouquinho isso de costura. Quem cuida da casa cuida de tudo, não é? Cuida de tudo, cuida de tudo. Somos seres sociais em uma realidade que todos enfrentam um tipo de problema. Quando nos solidarizamos e praticamos a empatia, é uma forma de contribuição para o bem-estar mútuo e o combate ao individualismo. E de uma necessidade, projetos sociais nascem e se desenvolvem, ampliando os horizontes para ajudar o próximo, como aqui em Sapopemba, na região leste de São Paulo. O Instituto Vozes da Periferia trabalha para democratizar oportunidades nas favelas da Vila Prudente e Jardim Sinhá. Com o forte início pela comunicação, o apoio do esporte e da cultura, o foco principal é a qualificação profissional para a geração de renda. No ano de 2022, a gente tinha uma meta de qualificar 800 pessoas na parte de qualificação profissional. Nossos cursos eles são totalmente gratuitos e realmente ele vem com esse intuito de trazer um impacto social, de trazer a transformação para a vida daquela pessoa. De ser aquela luzinha no fim do túnel, sabe? Onde a pessoa acha que não tem mais jeito, a gente traz para cá, trata com carinho, eu tenho um carinho diferente de tratar
quem me conhece sabe, e a gente busca essa pessoa para realmente trazer a transformação da vida delas. Então o curso de qualificação ele vem com intuitos de emancipação, para que a pessoa possa entender que a vida não é somente a parte assistencialista, que ela pode correr atrás, conseguir as coisas pelos próprios esforços, e a gente mostra esse horizonte, qualificando e mandando para o mercado de trabalho. A gente sempre costuma trazer para cá, mostrando que você precisa deixar a sua empregabilidade em alta, né? O mercado, ele muda diariamente, ele busca pessoas mais capacitadas diariamente e por já ser de quebrada, a pessoa já tem a inferioridade enraizada dentro. Não sou capaz, não vou conseguir, isso não é para mim. Então a gente começa por esse meio, tirando esse achismo do vitimismo e mostrando que na quebrada tem potência, que na quebrada tem pessoas que conseguem fazer tão bem quanto aí nas altas sociedades. Na nossa última formatura, uma das nossas professoras falou: eu acredito em você. E é exatamente isso que a gente quer passar para quando um qualificado chega aqui. Que realmente a gente acredita que eles são capazes, que eles precisam ter essa transformação e só depende deles acreditarem nele mesmo. Então é isso que a maioria das vezes falta, ouvir de alguém e que esse alguém mostre que realmente eles são capazes. E já são mais de 100 pessoas realocadas no mercado de trabalho. Inclusive, quem foi aluna e hoje desenvolve conhecimento de forma gratuita é a Lilian. Além de aplicar as técnicas de maquiagem no próprio salão de beleza, ela dá aulas para jovens com idade entre 12 e 17 anos. Aí surgiu o curso de empreendedorismo. Eu falei, eu quero também, porque é mais um acrescento para a minha carreira. E para mim aprender como lidar melhor com o negócio, como separar todas as despesas, o que é do salão, o que é pessoa física, né? E foi bem bacana. E nesse curso de empreendedorismo teve um projeto que a gente iria criar algo que a gente quisesse trabalhar, né? Como eu já tinha o meu salão, eu falei, bom, eu vou criar o quê? Eu falei, já sei, eu vou colocar que eu quero dar aulas, né? Não ganhei o projeto, mas para mim, assim, foi muito importante eu ter participado, porque às vezes a gente fala, eu não vou ter chance, eu não vou conseguir. Só que por eu ter me envolvido com o projeto, me deu a oportunidade de ter entrado como voluntária, porque aí a Michelle viu meu projeto, ela falou, olha, eu tenho interesse nisso daí, me chamou para uma reunião, aí ela falou, a gente vai precisar de uma assistente para professora, porque agora nós vamos ter aulas presenciais e é muita gente na turma, acho que eram 25, era 30 meninas, para ela sozinha é um desafio, né, porque ela também era voluntária, e aí eu falei, eu topo, na hora eu aceitei. E aí na oficina eu ajudo eles a se conhecerem, se descobrirem. Eu passo atividades para eles identificar qualidades que eles têm, defeitos que eles podem melhorar, como eles podem ajudar o dia de alguém e o que eles sentem fazendo isso. Então foi algo assim que foi transformador na minha vida, porque a gente aprende também, né? O conhecimento que você compartilha, você aumenta o que você tem. Então, poder hoje compartilhar o que eu sei, o que eu aprendi também aqui com jovens, tem aumentado muito mais o meu desenvolvimento pessoal. Eu fico chocada pelo impacto que a gente causa na vida delas. Isso me deixa muito feliz, porque eu sei que é algo novo, é algo diferente, é algo que vai mudar a vida delas para sempre, porque uma atitude que você toma, uma palavra que você fala, você muda o dia de alguém. Mesmo a gente pensando que é algo pequeno, é uma transformação muito grande na vida delas, né? Porque ela não vai esquecer disso nunca, né? Vai ficar para sempre essa lembrança de que eu aprendi em um curso, que a professora me ensinou e eu não sabia. E hoje eu consigo me envolver com as minhas colegas com tudo isso. O grupo que coordena o Instituto faz parte das pastorais da paróquia Nossa Senhora da Esperança, que cede um espaço para as atividades com a comunidade. Que a gente não pode entender um trabalho de igreja, de evangelização, que não tenha ressonância também na parte social, né? Porque a evangelização implica essencialmente a vida. Então, o evangelho atinge a pessoa toda. Então, capacitação, atendimento social, tudo isso está dentro da nossa finalidade religiosa também, né? Porque o religioso não se reduz apenas
a celebração na igreja, dentro da igreja. É a transformação da realidade, transformação do mundo. E passa por aí, pela capacitação, pela profissionalização, pelo acolhimento e abertura de possibilidades para a população local, para nossas pessoas, né? Acho que a igreja tem de caminhar junto com a sociedade, né? Os problemas do mundo são problemas da igreja também, são nossos problemas, né? E a gente tem de somar forças. A igreja está no mundo para somar forças com todas as forças vivas da sociedade, para a gente também contribuir para um mundo melhor, mais humano, justo, igualitário e fraterno. E seguimos com o pé na estrada para contar mais histórias de quem faz o bem sem olhar a quem. Das ruas do Jardim Sinhá para as salas de aula no Cambuci, também em São Paulo. O se doar pelo próximo, que também beneficia aqueles que chegam ao nosso país, com buscas de novas oportunidades e também recomeços, como os migrantes. O Centro Scalabriniano de Promoção do Migrante atua na inclusão social por meio de cursos profissionalizantes gratuitos e estratégias de convivência desde 1996. Nós atendemos os migrantes em diversos cursos. Atualmente nós temos o curso de informática, que desde então a Fundação é oferecido este curso. Temos o curso de corte e costura, o curso na área também da beleza, que é o curso de manicure e pedicure e auxiliar de cabeleireiro. E destaco também muito o curso, as aulas de português para os migrantes que vêm de fora do país. Eles chegam sem conhecer o idioma e nos procuram, ou mesmo com o convite, que na visita que nós fazemos, eles são acolhidos aqui para aprender o português, que é uma dificuldade e também é uma necessidade para eles fazerem parte da sociedade, enquanto, quem sabe, até ajudar a arrumar um emprego. Aqui o centro, vocês conseguem atender quantas pessoas, né? Porque a gente fala em famílias, na verdade, né? Claro. Famílias. A capacidade é para 280 a 300 pessoas, que é a capacidade. Porque o curso tem uma duração, uma carga horária, vou dar exemplo aqui o curso de informática, uma carga horária de 120, 125 horas aula. Então nós podemos fazer de 2 a 3 turmas durante o ano. Toda pessoa, todo cristão podia ser bom samaritano, porque o migrante, seja migrante ou não, necessita de um atendimento, necessita de escuta, né? Necessita até de uma cesta básica para ter o que pôr, dar para os seus filhos, para a sua família, né? Então, o bom samaritano é um espelho, é uma luz para nós, né? O foco das capacitações profissionais é justamente agregar valor para quem está iniciando essa nova etapa em um país de cultura e língua diferentes. Gregory veio sozinho da Venezuela há 6 anos. Tem 2 graduações, mas segue em busca de atualizações, como no curso de informática. Ele explica que no início, a maior dificuldade enfrentada foi com o idioma. O povo brasileiro é acolhedor, eu me senti em casa. Eu vi, no trato que eu recebi, eu me remontei a 20 anos atrás, antes de que essa situação no meu país começara, e eu vi que aqui, você trabalhando, tinha futuro. Podia levar uma vida boa. Aí, então, foi o mesmo trato do povo brasileiro que me fez tomar a decisão de ficar e começar a trabalhar. Obviamente, no começo, como todo imigrante que não domina o idioma, eu senti um pouco de medo, de temor, porque é frustrante quando você não consegue se comunicar direito, quando as pessoas não te entendem. Não vou falar que é a maioria, mas
grande parte dos comerciantes não tem paciência para quem não sabe se expressar, né? Então, aí, digamos que isso poderia dificultar um pouco para qualquer um que chega aqui no Brasil. Eu posso falar com propriedade que o estrangeiro tem que ser ainda mais agradecido, ter mais gratidão e dar um melhor exemplo que o mesmo cidadão do país onde ele está começando de novo, porque eu tive que começar de zero. Conversamos também com o Solessander Ruissot, que veio do Haiti há cerca de 2 meses. Para ele, a comunicação também é um grande desafio, mas que vem sendo superado com um curso de português no Centro Scalabriniano. Ele ressalta a calma da professora para ensinar a turma reduzida devido à pandemia da Covid-19. E disse ainda que está aprendendo a nossa língua, que ama o Brasil e que já se sente muito bem no país. O acolhimento, a escuta e o apoio psicológico estão entre os pilares de todos os projetos de hoje, inclusive a união dos voluntários para manter esses serviços. Como a união entre uma freira e uma mulher em situação de prostituição. O objetivo? Promover a cidadania e garantir os direitos dessas mulheres que estão nesta situação, atuando no Parque da Luz, em São Paulo. Sem julgamentos, há 9 anos, o coletivo Mulheres da Luz acolhe, escuta e capacita mulheres, em sua maioria negras e com mais de 40 anos. A militante sindical Cleone, que trabalhou como prostituta por 18 anos, hoje luta para mudar a realidade de outras mulheres. Atualmente, o coletivo atende cerca de 200 moradoras de regiões periféricas. Mas tudo começou lá atrás, com a persistência e o amor que a Cleo recebeu da missionária Irmã Regina, que já trabalhava com ações semelhantes desde os anos 80. Um belo de um dia, estou eu, ainda em situação de prostituição, sentada no banquinho lá no Parque da Luz, quem eu vejo? Irmã Regina. Chegando. Um reencontro. Um reencontro. Aí começou a nossa relação. Eu fugindo da Irmã Regina, porque eu não queria, sabe? Mas a Irmã Regina chegava para mim e falava: Cleone, o que nós podemos fazer para as mulheres? Eu falava: não, irmã, ninguém quer que faz nada para a gente, não, vamos fazer juntas. E aquele negócio, sabe? Aquela conversa. Aí começamos, conversa hoje, conversa amanhã. Aí um dia a irmã, né, educadora que ela é, né, que ela é professora, falou assim para mim: quantas mulheres analfabetas tem nesse parque? Aí eu pensei, eu falei, eu nunca tive um olhar para isso, né? Aí eu falei, irmão, umas 3 ou 4. Aí foi que começou nossa articulação para surgir o coletivo. E aí, o que nós fizemos? Pensamos numa hipótese de levar livros para as mulheres. Nesse meio tempo, a Irmã Regina descobriu que não eram só 4 mulheres. Eram mais de 30 mulheres analfabetas, sabe? Isso incomodou a ela, mas me incomodou muito mais, porque eu, com aquela ideia de militância que eu tinha lá, né, de Diadema, eu falava, poxa vida, na cidade, maior cidade do país, e ter tantas mulheres, mas quando a gente foi ver, não, era uma infinidade. E a Irmã Regina, ela começou a alfabetizar nos bancos, sabe? Por isso que o nosso carro-chefe é a educação, sabe? Nos bancos do parque, né? Tem 8 mulheres que são formadas, mas os primeiros passos da alfabetização, quem deu foi a Irmã Regina. E essa parceria com os trabalhos de campo segue.
Além da irmã Regina, de 74 anos, outras freiras da Ordem Passionista São Paulo da Cruz trabalham gratuitamente para recuperar a confiança e a autoestima de mulheres diariamente. Temos mais de 104 anos de presença aqui no Brasil, né? E a nossa história, resumidamente dizendo, inicia com o trabalho com as mulheres, né? A nossa fundadora, Maria Madalena Frescobaldi, ela inicia um trabalho de ir ao encontro de mulheres que viviam em situação de rua também, na sua época, no seu tempo, no seu contexto. E nós, né, aqui no Brasil, demos essa continuidade, estamos dando essa continuidade. Então, dentro dos 3 pilares do projeto, que, né, consiste o projeto, o primeiro é a escuta. Né? E esse trabalho que eu estou aprendendo com a irmã Regina, de ir ao encontro dessas mulheres e escutá-las, né? Fazendo essa experiência de campo, de visitas, de ir ao encontro delas, né? E está sendo uma experiência muito bonita, porque assim, nós lidamos ali com uma história concreta, né? Não é um filme que a gente está assistindo, está escutando, não é uma novela que tem um começo, meio, fim. Não, são histórias reais. Entre as atividades estão a distribuição de kits de higiene, de roupas, os atendimentos à saúde, alfabetização, assessoria jurídica e a mais procurada, a psicoterapia. Os atendimentos são feitos no porão do Parque da Luz, onde todas assinam um controle e são recebidas com café, rodas de conversa em um ambiente totalmente humanizado, especialmente para elas, sem distinção ou indiferenças. Com o foco na geração de renda, os cursos e oficinas também são promovidos para oferecer capacitações profissionais. E o curso de corte e costura, por exemplo, mudou a vida da Tamires, hoje ex-mulher em situação de prostituição. Eu já conhecia a Cleo lá de Diadema, mas só que no momento nenhum falava para ela. Só que ela tem aquele sensorzinho, aquele radarzinho que não tem jeito, aí a gente se cruzou, ela me fez eu conhecer a ONG, me mostrou. No primeiro momento ela falou assim, olha, você sabe costurar? Aí eu falei, sei, que foi logo no começo da pandemia, tudo. E eu já era uma mulher assistida pela ONG, ela pediu para mim fazer uma máscara para ela. Eu fiz com isso, com a ajuda da ONG, com a ajuda dela. Eu comecei com uma máquina de costura emprestada e com a produção da costura eu consegui comprar minha máquina overlock, minha reta industrial, a galoneira e a bordadeira. Hoje eu tenho uma oficina dentro de casa, né? E através também do sabonete líquido, que foi quando surgiu a produção, que a gente comeu, eu não sabia nem por onde começar, não sabia nem para que lado ir, o que tinha que começar para fazer, e a gente conseguiu, junto com as outras mulheres, fazer uma produção grande, que foi a forma que começou a daí mudar minha vida, eu comecei a colocar minhas pendências no lugar e começou a tranquilizar tudo. E também não é do nada que as voluntárias se doam ao projeto. A empatia e o lado bom samaritano falam mais alto. A assistente social Natalina trabalha com mulheres desde 2014 e no último ano, através de uma postagem em rede social pedindo por voluntários, ela chegou ao Mulheres da Luz. A Natalina, né, para além do coletivo, é alguém que se impacta muito por histórias e por poder compartilhar com pessoas. Eu sempre, de alguma forma, eu gosto de contribuir, né? Eu acho que eu até brinco que a forma que eu sei contribuir é com a minha formação, né? Com o meu saber, mas eu estou aqui, acho que para além de ser assistente social, eu vou compartilhando com elas também vivências minhas, né? Porque a grande maioria, elas vêm de periferias, né? Compartilham de transporte, de vulnerabilidades, né? De situações de exclusões, de violências, né, e de várias outras coisas. Muita fragilidade. E que vai muito de encontro com a minha própria história. De volta ao porão, são lá os momentos de amizade para ter exatamente essa abordagem para novas perspectivas. E quando essas mulheres vão lá tomar esse café, sempre reúne umas 3 ou 4 ali em volta daquela mesa.
Então é naquela mesa que nascem as ideias. Porque a gente fica ali ouvindo o que se fala, sabe? Quando a gente vê o que é o momento, a gente faz uma intervenção e aí se discute uma forma de tentar resolver o problema. Qual que é o sentimento que fica de saber que faz parte da vida delas e que aos pouquinhos, de passinho em passinho, vai transformando, vai ajudando, mostrando outra vida, mostrando outras oportunidades que às vezes elas não tiveram no decorrer dos anos e que agora elas podem ver, né, ter uma outra perspectiva? Eu até digo diferente, que elas fazem parte da minha vida, sabe? Fez com que me ajudou a mudar a minha vida, sabe? E hoje nós estamos construindo juntas outras perspectivas para que talvez amanhã a gente faça até um trabalho de prevenção, sabe? Porque ninguém chega do nada, né? Sob o tripé espiritualidade, convivência e trabalho, vidas são transformadas aqui na Fazenda da Esperança, em Guaratinguetá. Uma das unidades que, em meio à natureza, resgata a dignidade, a autoestima e a fé. São 40 anos da Comunidade Terapêutica de Recuperação de Dependentes Químicos, uma associação de fiéis reconhecida pela Igreja Católica, que iniciou os trabalhos no bairro Pedregulho, em Guaratinguetá, com a prática do Evangelho em se aproximar daquele que está à margem da sociedade. E tem uma rua, Guaicuruça, onde na paróquia Nossa Senhora da Glória, onde o Frei Hans era o pároco, o Nelson, um paroquiano, um jovem, que participava da pastoral do dízimo, e aí ele visitava as famílias, e o Frei Hans trouxe esse estilo de vida, assim, de viver a palavra, de motivar as pessoas para colocar em prática o Evangelho. Então, se você se aproximar daquele que precisa, se aproximar daquele que sofre, se aproximar daquele que é excluído, que está à margem da sociedade. E aí, Nelson, do seu trabalho para casa, passava numa esquina onde tinha um grupo, né, de jovens que se drogavam, que eram dependentes, e a atitude das pessoas era contrária, né? Elas se afastavam desse grupo até porque tinham medo. Imagina, quase 40 anos atrás, porque agora vamos celebrar o jubileu, né, de 40 anos. E aí ele, motivado com uma palavra que o Frei Hans fez a homilia na missa: fiz-me fraco com os fracos a fim de ganhar o maior número para Deus. Ele disse, teve esta coragem, né, de se aproximar e criou amizade. E aí, para surpresa dele, um dos rapazes disse assim: eu preciso de alguém que me ajude a sair desta vida e que fique comigo 24 horas. Ele pensou, eu não posso, mas eu sei quem pode. Convidou ele para participar da missa na paróquia. E surpresa dele, no outro dia, esse jovem estava na paróquia. Aí ele viu que o desejo daquele rapaz era sincero, de mudança de vida. O carisma da esperança está presente em todos os estados do Brasil e em 25 países. Esta unidade tem capacidade para 120 acolhidos e todos partilham suas histórias, crescimentos e também os trabalhos. É por etapa, os mais novos ficam numa casa, depois vai passando um mês, 2 meses, vão mudando de casa. Tem uma casa também de formação, onde eles recebem uma instrução, depois eles vão ser líderes nas casas. E aí tem o serviço, jardinagem, tem a equipe, aí por casa eles têm as atividades. Então uma casa cuida do jardim, outra casa cuida da fábrica de água sanitária, outra casa tem a madeira plástica, tem marcenaria, né? Outra casa tem a cozinha central, outra casa a padaria, e assim cada um vai, e há esse revezamento. Há também aqueles que são transformados e continuam pela obra. Fernando conheceu as drogas com 14 anos e aos 20 saiu de casa e passou a morar nas ruas de Mauá. Foi acolhido pelo projeto social que vai a campo, o Com Deus Tem Jeito. E no início da pandemia, a sua vida começou a mudar ao vir para a fazenda.
Eu me senti muito amado, que eu me lembro que quando eu cheguei, os meninos me doaram roupa, né? Me ofereceram uma roupa de cama. Eu me lembro que na primeira noite foi muito difícil para mim dormir numa cama, porque eu já era acostumada a dormir no papelão. Eu me lembro que foi muito difícil essa noite dormir. Mas assim, o amor, né? A dedicação por nós, a igualdade que ele nos tratava, assim, foi o que me chamou muito a atenção, né? E aí foi onde eu fui abrindo meu coração, fui entendendo a proposta, né? E aí, no terceiro mês, nasceu no meu coração de um dia ser voluntário. Só que eu colocava no meu coração e ficava pensando, poxa, como que eu vou dar o quê? Eu não tenho nada para dar, né? E eu via todos eles fazendo esses atos de amor por nós, né? E aí, no terceiro mês, eu falei, nossa, eu quero ser um voluntário. Atualmente, ele é responsável pela casa que cuida do campo, principalmente da plantação de babosa, para a produção de produtos e cosméticos. É uma grande alegria, né, de ver no começo eles já conseguem ver que eles conseguem produzir algo, né? Eu me lembro que na rua eu pensava, poxa, eu não consigo produzir nada, eu não tenho. E aí, de repente, eu fiz parte dessa dinâmica, então eles ficam muito felizes, e eu mais ainda, né? A tecnologia, a ciência, ela vem para mostrar isso pra gente, né, mediante os estudos. Fizeram estudos com pessoas que vivem a compaixão, que vivem o amor com as pessoas, né? Nesse doar pelo outro, e então a gente se identifica, né, essas questões pela ciência, né? Então é algo que a gente faz, né, pensando no outro, mas que traz esse bem pra gente também, né? Então a compaixão, o amor pelo outro, ele tem um impacto psicológico, tem um impacto social, tem um impacto espiritual também. Parece ser pouco só a minha atitude, né? Mas se todo mundo pensasse um pouquinho além de si, né, e pensasse no outro, eu acredito que a sociedade seria uma sociedade um pouco mais igualitária, um pouco mais feliz. Persistência é uma das palavras-chave da comunidade, e o Miguel a conheceu muito bem na prática. Há 9 meses, Miguel era outro homem, vazio, com vícios e desmotivado. Ele nos conta que foram 90 dias ininterruptos, querendo ir embora, mas o amor dedicado a ele o mudou, assim como o propósito com Deus. Quando foi no dia 19 de março, minha irmã chegou com a notícia, ó, abriu uma vaga na fazenda, você vai querer ir? Era seu aniversário. Eu pensei e falei, eu vou. E eu vim, mas eu vim com aquela certa resistência, porque tinha uma opinião pré-formada sobre comunidade terapêutica. Eu não acreditava na espiritualidade que eles pregavam. E com o decorrer do caminhar, eu todo dia, durante 3 meses, literalmente eu pedia para ir embora, fazia a mala, falava. E com o amor deles, a paciência deles, eu comecei a fazer o que era proposto, viver cada dia, o momento presente, participando da missa. E chegou um tempo que eu fiz um propósito com Deus, eu estava muito frustrado, que a medicação controlada não estava fazendo um efeito para mim. Eu tomava a quantidade, já tinha dobrado, e eu não estava dormindo à noite, sono muito pouco. Os remédios já são fortes, né? Foi. Eu não dormia à noite e de dia ficava chumbado, porque ele deixava bobado. Aí eu parei bem na frente da capela e falei assim, Senhor, se for para a vontade do Senhor que eu pare com os remédios, que eu continue tentando caminhar, ser pelo menos alguma coisa, alivia esse fardo meu, faça que eu pare de tomar. E dali em diante eu não parei por conta própria de tomar os remédios. O que também é errado, né? Aí os padrinhos, os coordenadores falaram, não pode. Aí fui fazer o acompanhamento com um psicólogo para indicar. Ele fez a avaliação dele e falou, você está fazendo bem? Você está tendo alguma surto de abstinência? Eu falei, por que pareça, não. Ele olhou para mim, sério mesmo? Você não está tendo nenhum problema? Eu falei, não, estou dormindo bem melhor. Ele falou, meio estranho. Aí eu fui fazer uma consulta com o meu psiquiatra, quando eu fui fazer o pré-operatório para minha cirurgia. E eu fiz a consulta, ele falou assim, ó, se você está se sentindo bem e não está tendo nenhum efeito colateral, nenhuma crise de ansiedade, você não está tendo surto, não tem por que você tomar um remédio. E de lá para cá já faz 7 meses que eu não dependo de remedicação nenhuma controlada. É uma grande vitória, né? É muito, muito bom. E quando a gente erra, fracassa, a gente não se desespera aqui, porque a gente aprende a ver Jesus abandonado e abraçar Ele e tentar melhorar sempre. A gente já fala assim, amar sempre não é possível, mas recomeçar sim. Recomeços que também trazem responsabilidades.
Miguel é coordenador da Casa João Rosendo, sendo o responsável pela padaria e a produção de todos os pães que são distribuídos nas casas e para as irmãs. E olha que acompanhar essa preparação deu até um pouco de fome. Mas bora levar os pães para o forno, que já está quente. E aqui tem que ter disciplina e atenção com os horários. Mas se o assunto é trabalhar em unidade, preservar e acolher, o nome do Sr. Bruno é um dos mais comentados na fazenda. O coordenador da Casa Dom Bosco, que cuida dos trabalhos da madeira plástica e dos medicamentos dos assistidos, teve a sua primeira passagem pela fazenda há 15 anos. À época, para se recuperar de uma dependência química, a maconha. Maconha, o que é considerado uma droga leve, ela é leve até certo ponto, assim, eu usava muito. Então, para mim, começou a causar problemas mesmo. Eu entrei em depressão, tive uma depressão que foi diagnosticada como severa, e aí, nessa hora, as minhas irmãs intervieram. Não, para. E me apresentaram a Fazenda da Esperança. E a Fazenda mudou minha vida completamente, porque aqui eu aprendi a ver Jesus no outro. Então, aquele que te magoa, eu tenho que olhar para ele como Jesus abandonado. Eu tenho que amá-lo. Eu aprendi a amar sem esperar nada em troca. Antes da Fazenda, eu achava que se eu amasse alguém, eu tinha que ser amado de volta. E isso causa na gente muita frustração. Voltar em 2022 não representa uma fraqueza ou recaída, mas sim o autocuidado, o prezar pela saúde e a harmonia com a família. Bruno perdeu o seu melhor amigo, o seu irmão, e isso desencadeou uma nova depressão, que com a ajuda dos outros acolhidos tem sido vencida a cada dia. Então eu já não usava mais drogas há 15 anos. Mas aqui eu sei que eu sou feliz, eu saberia que aqui eu encontraria o que eu precisava. E eu nunca vou esquecer, há 6 meses atrás, eu cheguei aqui com uma depressão muito grande também, e a forma da acolhida, a forma com que a gente é acolhido aqui, toca profundamente a gente. A gente se sente amado de uma forma gostosa, assim, aquele amor gratuito. O cara não te conhece, ele não é seu parente, ele não tem por que te amar, mas ele te ama, de graça. Sim, o sentimento que fica, que eu venho descobrindo todo dia, é gratidão. Gratidão a Deus, gratidão à Fazenda, gratidão aos responsáveis, padrinhos, coordenadores, eu só tenho a gratidão. Porque, como eu falei, eu renasci. Então, eu aprendi a viver aqui. Lá fora eu sobrevivia. Aqui eu sei que é viver. E eu acho que, do jeito que eu fui acolhido, tratado, eu espero também estar podendo fazer isso. Terminar meu período de recuperação. Quem sabe fazer 1 ano, 2 ou 3, ou quem Deus sabe só, poder ajudar o próximo do jeito que eu fiz. Desta forma, a gente reflete no amor de Cristo, o amor ao próximo, na compaixão sem julgamentos, como o do bom samaritano.